Olá, tudo bem com vocês? Sou a Mara Queres, a professora do curso de auxiliar de classe berçarista. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o próximo módulo, que é o módulo 3, na qual a gente vai falar sobre confecção de brinquedos e brincadeiras. Alguns tópicos que a gente vai tratar nessa aula é sobre materiais de larga escala, brinquedos de madeira e de plástico, dramatizações, canções infantis. Mas a minha pergunta é: qual é o melhor brinquedo para que a gente possa estar oferecendo para a nossa criança? De madeira ou de plástico? Quer pensar um pouquinho? O brinquedo de plástico, ele possui um tipo de peso, né? Ele é um pouco mais leve. Já o brinquedo de madeira, ele costuma ser mais pesado. E aí faz com que a criança, ela exerça uma força maior na sua pega. Então, a gente vai estar fortalecendo a musculatura dessas crianças. Então, o ideal é a gente ofertar os brinquedos de madeira. Caso não seja possível, a gente vai estar ofertando de plástico, mas o de madeira é o ideal para que a gente desenvolva as habilidades que as crianças necessitam. Nesse quesito, eu vou estar apresentando para vocês dois tipos de brinquedos, para que vocês possam ver a diferença, que é o de plástico, a gente acabou de falar, e o de madeira. O de plástico, a gente tem esse tipo de brinquedo, né? Tem esses menores, né? Tem maiores, tem esses que a gente encontra em lojas de alimentos. A gente também tem o de madeira. O de madeira é esse. Olha só o formato dele. A gente tem outros que tem o aramado, tem outros que tem caixas maiores, mas você vê a estrutura dele, né? Ele se torna muito mais pesado do que esse, né? São ambos de tamanhos semelhantes, mas a pega é diferente para com este. E aí, eu tô lá com a minha criança, no berçário, eu tô com a minha criança na sala de aula ou no espaço voltado para a criança. E as pessoas sempre perguntam: nossa, mas Mara, não é perigoso os brinquedos de madeira? As crianças podem se machucar, elas podem atirar umas às outras. Quando a criança aprende a brincar com este brinquedo, ela não vai utilizar dessas estratégias, porque qualquer brinquedo que tenha intencionalidade de ferir, aí sim a gente deve se preocupar. Mas neste caso, a gente vai oferecer para a criança e observar como que ela brinca. E ao passo que ela estiver brincando, a gente vai estar fazendo as correções devidas para aquela brincadeira, tá certo? Outra coisa muito importante que a gente deve estar pensando, que tem dois tipos de materiais que a gente vai estar oferecendo para a criança, que a gente fala que é o de largo alcance e o não estruturado. Mara, o que é isso? O não estruturado, o que é? Folhas, galhos, pedrinhas. E aí a gente vai voltar na nossa infância, que era quando a gente brincava no quintal. A gente fazia comidinha, a gente fazia festinha, a gente criava casinhas, colocava os boizinhos lá dentro. Então a criança, ela vai ter uma chance maior de desenvolver o quê? A imaginação, o raciocínio lógico, porque ela vai criar estruturas. Quem que vai ensinar essa estrutura? Ela mesma. Ela vai saber o que consegue dar liga a uma atividade, como é que ela vai fazer para que ela construa aquilo que ela tem a intencionalidade. Ela vai fazer um bolo, o que o bolo precisa ter? Uma decoração. O que ela vai pegar para decorar? Folhas, galhos. Aí a gente vai fazer aquela pergunta: as crianças não vão se machucar? Não, elas não se machucam, ao contrário, elas vão ter mais noção de pesos, medidas. E aí a gente vem com um outro brinquedo que a gente vai oferecer para a criança, que é o de largo alcance. O que são esses de largo alcance? Potes, panela,
tampa, garrafas, pets. Mara, mas você não está falando de material reciclado? Sim, mas o material reciclado é quando eu vou dar uma finalidade para ele. Neste caso, não, eu não vou transformá-lo. Eu vou estar utilizando para estar montando a minha brincadeira. Ou seja, pego um pote de sorvete e coloco folhas. Eu posso estar falando o quê? Que eu estou fazendo uma salada. Agora, se eu pegar esse pote de sorvete e decorá-lo, recortar, furar, aí ele se torna material reciclado. Estão entendendo a diferença? Eu vou oferecer uma caixa para a criança, é um material de largo alcance. Agora, quando eu decoro essa caixa, ela vai se tornar o quê? Reciclada, que são diferentes, que aí a gente precisa tomar cuidado. Então, eu estou fazendo uma proposta para a criança em que eu coloco várias caixas. Eu estou convidando a criança a brincar com a caixa, mas ela vai brincar de que forma? Ela que vai escolher. Ela pode montar carrinho, ela pode montar casa, ela pode montar bercinho de bebê. Ela que vai estar dando luz àquilo que ela tem intenção. Agora, quando eu, enquanto educadora, pego essa caixa e faço um fogão, aí sim ele vai se tornar reciclado, certo? Então a forma de brincar com a criança são várias. Então esse módulo no conteúdo tem bastante link para que vocês possam estar acessando e estar desenvolvendo várias coisas com as crianças que vocês estão. Agora a gente vai falar um pouquinho. A gente está brincando com a criança, a gente está desenvolvendo. E o que vem junto? Criança, brinquedo, música. E aí a gente vai voltar às nossas músicas da época que a gente era criança, que a gente fala assim que é da época da carrocinha, né? E aí